Elet 3 e Elet 6, as ações de Eletrobras S.A. Bem-vindos, meus amigos, ao primeiro vídeo de hoje, 14 de agosto de 2020, do canal Milhão. Se essa é a sua primeira vez aqui, peço que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque todo dia tem vídeo novo sobre análise técnica e gráfica, e também falamos de IPO e de outros assuntos referentes às empresas que fazem parte da Bovespa, que negociam suas ações na Bovespa. Meu nome é Roberto Fernandes e neste vídeo aqui vamos falar sobre Eletrobras, que reportou seus lucros na quarta-feira, e ontem Elet 3 foi a maior queda dentro do índice BOV, chegando a 10,8 negativa ao final do pregão. A gente vai tentar entender isso e também vamos compartilhar com vocês notícias e dados sobre o balanço do segundo trimestre de Eletrobras S.A., Elet 3 e Elet 6. Vamos falar um pouco então sobre os resultados de ontem, as cotações finais do pregão de ontem, dia 13 de agosto. Elet 3 fechou em R$ 33,38, com uma queda de 10,9% pontual ontem, meus amigos. E Elet 6, as preferenciais de Eletrobras, fecharam o pregão de ontem a R$ 35,15, que representou uma queda no dia de 5,4%. Pergunta que eu tenho para vocês: será que há oportunidade em Eletrobras, em Elet 3 ou Elet 6 para um swing trade? Eu acho que sim, hein? Vamos para o vídeo, meus amigos. Primeiramente, meus amigos, eu quero compartilhar com vocês esta notícia que saiu no Money Times sobre Eletrobras, com o seguinte título: Eletrobras lucra 4,6 bilhões de reais no segundo trimestre, com revisão tarifária, queda de 17% ano a ano. Esta notícia saiu no dia 13 de agosto, portanto, ontem, no dia de ontem, amigos. A elétrica estatal Eletrobras, Elet 3, Elet 5 e Elet 6 registrou lucro líquido de 4,6 bilhões de reais no segundo tri, favorecida por uma revisão tarifária de seus ativos de transmissão, mas o resultado ainda ficou 17% abaixo do visto no mesmo período do ano passado. A maior empresa de eletricidade da América Latina teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o EBITDA, 483% maior na comparação anual, de 7,78 bilhões de reais, com impacto positivo de 5,5 bilhões de reais devido à revisão das tarifas de transmissão. Excluídos efeitos não recorrentes, porém, o EBITDA ajustado foi de 2,4 bilhões de reais, com queda de 19% ante mesmo trimestre de 2019, e isso pode explicar sim a queda que houve em ELET 3 e ELET 6 ontem. A receita operacional líquida da Eletrobras somou 11 bilhões de reais entre abril e junho, segundo trimestre, então, alta de 68%. A companhia responsável por 1/3 da geração e metade da rede de transmissão de energia do Brasil registrou investimentos de 380 milhões de reais no período, valor 43% abaixo do registrado em 2019. A elétrica ainda registrou impacto negativo de 195 milhões de reais devido à variação cambial. Isso explica muitas coisas então, hein? E muitos comportamentos de preço de mercado de Elet 3 e Elet 6. As receitas com geração somaram 4,8 bilhões de reais no trimestre, contra 5,3 bilhões no mesmo período do ano passado. Já as de transmissão avançaram para 7,5 bilhões de reais, contra 2,5 bilhões de reais no ano anterior. A estatal encerrou o trimestre com 14,7 bilhões de reais em caixa. E para ir fechando, com isso a dívida líquida ficou em 19,6 bilhões de reais contra 19,97 bilhões no mesmo período de 2019. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e geração de caixa recorrentes, ficou em 1,5 vezes contra 2,1 vezes no ano anterior, o que ainda é baixo se formos comparar com outras empresas do segmento de eletricidade.
A companhia também registrou significativa redução no número de empregados para 12.500 funcionários contra 15.500 anteriormente, com programas de demissão voluntária. A Eletrobras disse que essas demissões ajudaram a reduzir custos com pessoal, material, serviços e outros em 26% na comparação ano a ano para 1,67 bilhão de reais. Vamos agora, amigos, no site advfn.com, que eu já fiz aqui alguns traçados nesse gráfico, e nós gostaríamos agora de analisar EL-ET3, ELET3, as ações ordinárias da Eletrobras, na tentativa de encontrar uma oportunidade no swing trade curto, uma vez que o canal Milhão é um canal de swing trade, ok? Lembro vocês também que esses estudos técnicos e gráficos não representam indicação de compra ou venda de ações. Nós apenas estamos compartilhando o nosso modesto entendimento sobre análise técnica e gráfica, que tem margem de erro, porque é uma análise interpretativa e subjetiva, tal qual a análise fundamentalista. Vamos para o vídeo então, amigos. O que eu percebi aqui no site advfn.com, nessa temporização gráfica de 6 meses que eu plotei na tela? É inegável que este papel segue uma tendência secundária de alta. Eu delimitei essa tendência secundária de alta com essas linhas azuis, um canal de alta, então, que tem sido respeitado desde o mês de março desse ano aqui. Podem perceber que os preços alcançam ou ultrapassam a linha superior, que nada mais é do que uma resistência, e vem se acomodar aqui embaixo no suporte ou no limite inferior, nessa linha de tendência de alta inferior aqui. Fiz mais algumas marcações com relação a um canal terciário que eu identifiquei aqui, e de repente, meus amigos, prestem atenção nessa parte do vídeo. Aqui é um bom lugar para se aportar um sinal de compra em ELET3, ok? Também marquei aqui um suporte imediato, que tem que ter atenção com ele, que é R$ 28,95. R$ 28,95 é um suporte interessante de EL-ET3, ELET3, mas também eu lembro que essa LTA aqui inferior do canal de subida aqui também representa uma resistência, ok? Então o preço de ontem, com esta queda de 10,9%, na verdade, está testando esse suporte aqui, primeiramente, para depois testar esse suporte aqui na casa dos R$ 28,94. Se for inverter, nós certamente pegaremos nos indicadores técnicos que nos darão um sinal coincidente ou um sinal antecipado para a entrada, então, no swing trade de EL-ET3. Entendido, amigos? Onde seria o alvo de uma operação no swing trading em EL-ET3, no caso de inversão desse movimento para alta? Seria no limite superior do canal desenhado na cor azul, ok? No canal terciário, percebam o seguinte, ó, topo fundo, topo fundo, topo fundo. Então é uma tendência de down para baixo aqui, ok? A gente vai ter que esperar quebrar aquele canal vermelho aqui para os preços continuarem subindo, mas isso tudo a gente pega na análise técnica certamente. Vamos então para o volume. O volume ontem chamou a atenção. Eu lembro que, tal qual no vídeo de ontem, houve algum probleminha técnico aqui com relação aos candles de ontem e anteontem, que nós estamos sem esses dados. Mas, no geral, dá sim para continuar a nossa análise técnica e gráfica, uma vez que, por enquanto, não há sinal de compra, pelo menos essa é a nossa expectativa. Outro fato importante que eu chamo a atenção de vocês é essa presença dessa barra de volume que foi notada ontem. E nós esperamos que haja outras barras de volume na mesma amplitude que essa aqui. Porque uma barra pontual não vai sustentar os preços de subida desse papel. É isso, pelo menos, que nós temos percebido em outros papéis, em outros tempos gráficos. Então a gente faz questão sim de aguardar que outras barras de grande volume, ou seja, barras de interesse de investidores em EL-ET3 ou EL-ET6, para que esse papel continue sustentado pelo volume e o incremento de preço venha. Vamos para a OBV, On Balance Volume, para verificarmos se tem acúmulo de volume em EL-ET3. O OBV no momento está apontado para baixo e vem num canal de baixa, ou seja, não é muito boa a situação atual, então, para novas entradas, novas possíveis ordens de compra em EL-ET3.
Vou agora em histograma MACD, que é um ótimo antecipador de tendência. Vamos tentar buscar uma possibilidade de entrada em ELET3. Não tem possibilidade de entrada, ok? Porque essas barras estão crescendo do lado de baixo do gráfico. Então, definitivamente, nem em ELET3 e nem em ELET6, porque os dois gráficos são muito parecidos. A gente procurou sintetizar, então, esse vídeo em apenas um estudo. Mas cuidado, todo cuidado é pouco nesse momento gráfico de ELET3 e ELET6. Agora, amigos, eu vou para a IFR, Índice de Força Relativa, que já está mostrando força de venda, então, quando cruzou de cima para baixo o nível de 50 do indicador. Este é um indicador que não tem nos mostrado novas possibilidades ou sinais de entrada em ELET3, mas por outro lado ele sinaliza força vendedora nesse papel, então atenção com o nosso suporte bem marcado, hein? Aqui eu tenho na tela o momento, que também encontra-se apontado para baixo, e ele nos diz o seguinte, pela teoria que monta esse indicador. Quando o momento está apontado para baixo, não abra novas posições de compra no papel. É esse o recado do momentum neste momento ou agora, ok? Vamos terminando a análise técnica, então, com o estocástico, que é um outro indicador, um outro oscilador interessante, porque o último sinal de compra ou venda que ele mandou foi um sinal de venda, foi bem nesse candle preto aqui, e desde então as suas duas médias móveis estão na região de sobrevenda do oscilador. Ou seja, enquanto essas duas médias móveis estiverem aqui abaixo do limiar de 20, não tem que fazer nada com relação a ELET3 e ELET6. Muitas pessoas haviam perguntado a respeito de possibilidade de entrada nas ações de Eletrobras S.A. após a divulgação do balanço, do resultado, mas, sinceramente, pela análise técnica, pela análise dos indicadores técnicos, o negócio, na nossa modesta opinião, ok? Nós não indicamos, como eu falei para vocês, nem compra nem venda, é uma opinião que pode estar errada, mas não é hora de entrar em ELET3 e ELET6. Vocês concordam comigo, meus amigos? Postem nos comentários, por favor. Também nos informem se vocês estão no curto, médio ou longo prazo e as perspectivas de vocês com relação à Eletrobras. Será que vai privatizar? Se for privatizar, será que vai ser bom para os investidores e bom principalmente para o nosso país? E eu entendo que, primeiramente, tem que ser bom para a economia do país e para a estabilidade energética do nosso país. Depois, sim, a gente tem que verificar a questão dos investidores, dos investimentos. O que vocês acham? Vocês concordam ou discordam comigo? Postem nos comentários e um abraço a vocês. Se não são inscritos, por favor, se inscrevam no canal e ativem o sininho. E fui!